Ué, o Irã já nos abandonou, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos estar falando mais um conteúdo que eu ainda não havia passado para vocês, tá bom? Só que esse conteúdo não tem atividade avaliativa. Eu já postei o link lá do arquivo, depois eu vou postar o vídeo da nossa aula de hoje. Só que ele não tem tarefa justamente porque não temos tempo para fazer. Mas eu gostaria de passar para vocês ainda esse conteúdo na aula de hoje. E aí, quando nós estivermos revendo conteúdos anteriores, e aí nós voltamos a fazer mais exercícios desse conteúdo, tá bom? Ele é um conteúdo na sequência do que nós estávamos estudando sobre movimento uniformemente variado. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês observar isso. Beleza. Deixa eu só desabilitar aqui. Beleza. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre queda livre, tá bom? E sobre lançamento vertical. De maneira geral, esses conteúdos aqui são chamados de lançamentos, porque tem um lançamento de queda, o lançamento vertical e o lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, a diferença é como se fosse lá um canhão jogando. O canhão vai jogar a bola do canhão lá e você precisa analisar o movimento na horizontal, na vertical, mas de acordo com o ângulo que ele é jogado, tá bom? Essa parte ainda nós não vamos estar falando aqui, nós vamos falar somente quando você deixa cair um objeto ou quando você joga ele para cima verticalmente. Ele volta verticalmente, ou seja, 90 graus, ele volta 90 graus, tá bom? A queda livre, ela foi proposta por alguns estudiosos, né? No qual Newton ele formulou as leis de Newton, que nós vamos estar estudando no terceiro bimestre, que fala sobre o movimento de corpos. E lá também ele formulou a teoria da gravitação, que fala sobre gravidade. Mas antes dele, teve outros que também falou sobre queda livre. Entre eles, um deles foi o Galileu Galilei. O Galileu Galilei disse o seguinte: todos os corpos em queda livre, no mesmo local, ou seja, onde ele está, se movimentam com a mesma aceleração. Tá bom? Ele não conseguiu na época fazer cálculos sobre essas acelerações, no caso a aceleração da gravidade, né, que hoje nós conhecemos, que tem uma força que atrai os objetos, mas ele já tinha esses experimentos até então desenvolvidos, que falava assim o seguinte, que esses corpos, eles são sujeitos à mesma aceleração, independente das suas massas, quaisquer que sejam suas massas. E elas vão chegar junto ao solo quando elas são abandonadas. Certinho? Aqui, Galileu trazia a ideia de que se uma formiga e um elefante pudessem ser soltas de uma mesma altura, os dois chegavam juntos quando você manipulava, por exemplo, a resistência do ar. Então, o que é para nós o movimento de queda livre? Ele diz assim o seguinte: a queda livre é um movimento vertical próximo à superfície da Terra. Também eu não vou, por exemplo, adotar uma distância muito alta, no qual o valor da influência da aceleração da gravidade ele pode ser variável. Então, dependendo da altitude que nós estamos, a aceleração da gravidade ela é constante. Então, ele fala que é um movimento vertical, próximo à Terra, em que um corpo é abandonado, tá certo? Ele é deixado cair no vácuo, onde não tem a resistência do ar, ou então ela é desprezada, certinho? Então, isso seria o que nós chamamos de movimento de queda livre. Então, por exemplo, você pega um objeto pequeno, de formato, por exemplo, um lápis, uma caneta, uma borracha, e deixa esse objeto cair. Quando você deixa esse objeto cair próximo ali de você, ele está submetido ao que nós chamamos de
queda livre. Quando você joga o objeto, é diferente. Você joga ele para baixo, ele tem um lançamento vertical para baixo, certinho? A diferença é que ele vai partir com a velocidade inicial. No caso, quando nós deixamos cair, a velocidade inicial dele é zero, certinho? E o que acontece? Sabemos que próximo da superfície terrestre existe, né, a aceleração, no caso, a aceleração da gravidade. Não posso atender aqui agora, me ligando. Então, o que acontece? Tem a aceleração da gravidade, no qual essa aceleração da gravidade ela é constante e ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo. Certinho? Nós usamos nos exercícios o valor de G igual a 10. Por que nós usamos o valor de G igual a 10? Para facilitar a conta, certinho? Então, justamente só para isso, por isso, no caso, que nós usamos o G igual a 10, tá bom? Mas nós falamos que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Isso, pessoal, que é a aceleração da gravidade na Terra, tá bom? Se você tiver, por exemplo, na Lua ou em outro planeta, você tem que calcular a aceleração da gravidade de acordo com as massas que estão submetidas ali naquele astro, tá bom? Por exemplo, na Lua, ela é 1,6 metros por segundo ao quadrado, certinho? E a aceleração da gravidade da Terra, 9,8. Certinho? A aceleração da gravidade da Terra, isso aqui é um valor médio, tá bom? Dependendo do hemisfério que você está, por exemplo, na linha do Equador, nós sabemos que o planeta ele não é uma esfera perfeita. Ele tem as suas altitudes, né? Que nós estamos, por exemplo, 700 metros em relação ao nível do mar. Existem pontos mais altos, 1.000 metros, 2.000 metros. Então, a aceleração da gravidade nesses locais, elas variam. Tá bom? Então, se você fizer o cálculo da aceleração da gravidade através, por exemplo, do experimento do pêndulo, onde você calcula o tempo, né, com o cronômetro e aí você joga na fórmula, encontra o valor do G local. Nesse caso, você não vai encontrar 9,8, você vai encontrar um valor um pouquinho menor, tá bom? Porque 9,8 é o nível do mar, tá bom? Então, ou seja, numa posição, à medida com que nós subimos no nosso planeta, a aceleração da gravidade ela vai diminuindo, ou seja, a força com que os objetos são atraídos em direção ao centro da Terra, ele vai diminuindo, aí por causa que a aceleração também diminui, certinho? A massa do objeto não diminui. Se a força diminui, é porque a aceleração diminui, porque massa é uma porção de matéria limitada que tem um valor fixo, né, de partículas. Então a massa não muda, certinho? Ela vai mudar a força, peso que aquela massa exerce. É um outro detalhe que nós vamos estar falando depois também, tá bom? Então, olha, o que nós vamos estar considerando? Nós vamos estar considerando algumas propriedades, por exemplo, a velocidade de queda livre. A velocidade de queda livre, à medida com que o objeto vai descendo, essa velocidade aumenta. Então, se a velocidade aumenta, nós adotamos que o movimento de queda livre ele tem aceleração positiva à medida com que a velocidade vai aumentando. Por que nós fazemos isso? Lá no movimento uniformemente variado, um objeto em movimento retilíneo, ele vai aumentando a sua velocidade. Quando ele vai aumentando a sua velocidade, nós falamos que aquele movimento ele é um movimento acelerado, onde a aceleração é positiva. No nosso caso aqui também, quando o objeto vai caindo em queda livre, por exemplo, o objeto ele tem a sua velocidade sempre aumentando. Nesse caso, então, falamos que o movimento ele vai ser adotado para baixo como sentido positivo, certinho? Então, o movimento de queda livre ele tem um movimento para baixo como positivo e a aceleração nas equações é substituído pelo G para lembrar que é a aceleração da gravidade, certinho? E vale também no caso quando nós desprezamos a resistência do ar, vale todas aquelas equações do movimento uniformemente variado que nós já havíamos estudado anteriormente. Então nós vamos aproveitar aquelas equações, a equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli, que são três equações que nós temos no movimento uniformemente variado, e a partir delas encontrar as equações de queda livre e depois encontrar as equações de lançamento. Para a queda livre, o que nós fazemos? Lembra da equação? S é igual a S0 mais V0 T
mas no lugar do A, nós colocamos o G. Gt ao quadrado dividido por 2. No nosso caso, quando nós vamos abandonar um objeto, por exemplo, você solta um objeto de uma determinada altura. Você adota que lá naquele início do movimento, naquele ponto lá inicial, ele parte da posição 0. Se ele estava em repouso, a velocidade é 0. E a distância que ele vai percorrer, nós vamos chamar de h, porque é a altura, tá bom? Vem do nome em inglês, rate, que significa comprimento, tá bom? Então, por isso que nós usamos aqui a letra H para representar a altura, tá bom? Então, a nossa equação vai ficar assim, ó, H, que no lugar do S, esses dois primeiros termos vão para zero, só vai sobrar o segundo termo, que é G vezes T ao quadrado, dividido por 2. Aqui embaixo eu coloquei o que significa cada letra aqui na equação. H é a altura da queda, G é a aceleração da gravidade e T é o tempo de queda. Então, se nós estamos falando de tempo de queda, se eu isolar aqui o T, eu vou encontrar aqui o tempo que ele vai demorar para cair. Por exemplo, ele é solto de uma altura de 10 metros. Quanto tempo que ele gasta para cair? Tem até um exercíciozinho que nós vamos fazer que fala mais ou menos nesse sentido. Certo? Então, ele é solto de uma determinada altura. Quando ele chega no solo, quanto tempo que ele gastou? É só isolar o valor de T aqui, ó. Para me isolar o valor de T, o que eu faço? Eu pego a fórmula, passo 2 multiplicando, fica 2 vezes H. O G que estava multiplicando passa dividindo, então vai ficar 2H dividido por G. E se T está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada do outro lado. Então, se eu quiser encontrar o tempo de queda diretamente, sem precisar colocar aqui e fazer a álgebra da minha equação, com os números depois, eu posso já substituir direto aqui, ó. Eu multiplico o 2 vezes o H e depois divide por G, e no final você tira a raiz quadrada desse valor, você tem o tempo de queda do objeto em queda livre, que nós adotamos as equações do movimento uniformemente variado. Tá bom? Então, essas aqui são as equações que nós temos para a posição, para você encontrar a altura. Se quiser já encontrar o tempo de queda direto, se não, não precisa memorizar essa segunda equação aqui, tá bom? Nós podemos usar apenas essa equação para evitar ficar com muitas equações aqui, tá bom? Aí depois nós temos a fórmula da velocidade. Na fórmula da velocidade, o que você faz? Substitui o A pelo G, e se ele vai partir do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, para encontrar a velocidade que ele atinge o solo, basta você multiplicar a aceleração da gravidade pelo tempo. Por exemplo, né, se ele gasta 2 segundos para atingir o solo, qual que é a velocidade que ele vai atingir o solo? Vai ser 10 vezes 2, que dá 20. Então, 20 metros por segundo ele atinge o solo. Então, se ele gasta 2 segundos, ele vai bater no solo a 20 metros por segundo. Se você quiser saber em quilômetros por hora, aí você multiplica por 3,6. Fica 20 vezes 3,6, que dá 72 quilômetros por hora. Certinho? Então, a princípio, né, são essas equação. E daqui também nós podemos tirar da equação de Torricelli uma outra velocidade que nós podemos encontrar o tempo, ou desculpa, a velocidade sem usar o tempo de queda. Essa equação aqui de Torricelli, ela não usa o tempo, né? Então, o que nós fazemos nela? No lugar do A, nós colocamos G, e o V0 vale 0. Então, vai sobrar esse termo some, no lugar do A virou G, e aí nós temos essa equação aqui embaixo, já destacada aqui em negrito, tá bom? A única diferença é que nós podemos agora, ao invés de ficar com V quadrado, se você quiser encontrar o V, joga a raiz quadrada para o outro lado, fica que V é a raiz quadrada de 2GH, vezes a altura. Certinho? Então, essa seria a equação aqui para nós encontrarmos a velocidade de queda, né, que o objeto, por exemplo, toca o solo. Se eu sei, por exemplo, que o objeto caiu de uma altura de 20 metros, eu vou usar essa equação. Eu não preciso aqui vir nessa equação aqui em cima, primeiro encontrar o tempo e depois jogar nessa outra aqui embaixo e achar o V. Certo? Então, a equação de Torricelli, ela nos ajuda a encontrar propriedades que nós não usamos o tempo. Tá bom? Então, a princípio, são essas três equações
que surgiram aqui para nós. Aqui tem 2 exercícios que nós vamos estar resolvendo e depois eu vou estar falando para vocês do outro tema que é o lançamento. A diferença é que no lançamento nós pegamos a equação e não desprezamos o valor de G. Então, olha, estão acompanhando, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu expliquei? Dos exercícios vai ficar mais claro, mas alguém tem alguma dúvida até sobre o que eu falei? Gostaria de colocar alguma informação que eu talvez esqueci, gostaria de adicionar alguma informação? Não, né? Então vamos fazer os exercícios para vocês perceberem assim. É só você identificar a fórmula, tá bom? E substituir nela. A princípio, a queda livre, ela não tem assim uma dificuldade além do que nós já estudamos e identificamos as propriedades, tá bom? Bom, olha, esse exercício número 1 é quando você vai resolver um exercício, primeira coisa você tem que, na análise do exercício, primeira coisa é descobrir o que está perguntando o exercício. Depois você vai encontrar propriedades que foram dadas, no nosso caso dados, que vai levantar a possível fórmula que você vai estar utilizando para resolver o exercício, tá bom? Nem sempre você resolve por uma única fórmula, às vezes você pode usar 2 fórmulas, você encontra uma resposta, ou apenas uma única fórmula, dependendo dos enunciados que você tem no exercício, tá bom? Então, só lembrando, pessoal, aquela equação lá do S igual a S0 mais VT é para movimento uniforme, não tem aceleração. Nós não podemos usar aqui nesse exercício, tá bom? Eu vou anotar ela aqui, ó, para vocês verem que nós não vamos usar ela em momento nenhum, porque essa equação aqui, ó, ela é para movimento uniforme, V vezes T. Nesse caso aqui, a aceleração é igual a 0. Então, nós não usamos essa fórmula aqui do que nós já estudamos anteriormente, é a única fórmula que nós não usamos. Certinho? Então vamos lá. Um objeto é abandonado. Se ele é abandonado do alto de um prédio, inicia o movimento em queda livre. Então, é queda livre a princípio. E, sabendo que o objeto leva 3 segundos, então o tempo de queda, 3 segundos, para atingir o chão, e considerando que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo, ou seja, o valor de G, se o exercício não deu, você vai usar o G igual a 10, a não ser que o exercício fale para você. Use G igual a 9,8. Se ele não falar, você vai usar G igual a 10. Certo? Então, nós vamos aqui já estar usando o G igual a 10. Calcule a altura do prédio, ou seja, ele quer que você encontre o valor H. Bom, nós vimos que poderíamos usar 3 equações. H, GT ao quadrado dividido por 2. V é igual a GT. E V é igual a raiz quadrada de 2GH. Se você não quiser usar ela com a raiz quadrada, como você quer encontrar a altura, pode substituir essa equação aqui por V quadrado é igual 2GH e encontrar a altura aqui. Ó, eu poderia encontrar a altura com essa equação ou a altura com essa outra equação aqui. Então, nós temos as 3 equações. Qual é a equação que eu vou estar usando? Se eu quiser encontrar com essa última aqui, eu não tenho o valor do V. Eu vou ter que jogar aqui primeiro, encontrar o V. A partir do T, multiplica, vou encontrar o V, joga aqui e encontro o H. Certinho? Agora, no caso da primeira equação, eu posso usar ela H igual a G vezes T ao quadrado e dividir por 2 e encontro aqui já direto a resposta. Certo? Então, na hora de substituir, olha, você vem e coloca que o H vai ser igual a quanto? O G, que vale 10,
vezes o t, que é 3. 3 ao quadrado e divide por 2. Primeiro passo nosso, lá na matemática, preferência é elevar ao quadrado. Então, nós temos que h, vou deixar o 10 aqui a princípio para facilitar a multiplicação. Eu poderia dividir 10 por 2, que dá 5, vezes 3 ao quadrado é 9. Né? 3 vezes 3, 9, dividido por 2. 10 vezes 9, 90. Então, fica h é igual a 90 dividido por 2. H é igual a quanto? 90 dividido por 2, 45. Ou seja, se todas as unidades aqui, ó, segundos, metros por segundo ao quadrado, a nossa altura no sistema internacional aqui dado vai estar em metros. Então, vira, olha, basta identificar a fórmula que você vai estar usando e substituir os valores que você tem de acordo com cada enunciado do exercício. Entenderam, pessoal, a resolução desse exercício? Posso continuar? Turminha hoje tá mais caladinha, o que foi? Tá querendo entrar de férias? Essa é a nossa última aula, pessoal, antes das férias de vocês, tá? Na semana que vem, é a semana para os alunos colocar as atividades em dias. Os alunos que estão com atividades atrasadas, tem que fazer todas as atividades que estão atrasadas, tá bom? No nosso caso, eu vou colocar no grupo de vocês lá depois os links das minhas atividades das turmas que eu dou aula, que é a turma CD, FG, né? CDFG, primeiro ano. E aí eu vou colocar lá para vocês o link das atividades para os alunos que ainda não fizeram. Se você já fez a atividade, você clica lá pelo seu, por exemplo, celular que você usa, ou pelo computador que você usa para fazer a atividade, ele vai aparecer assim, você já respondeu a atividade. Aí você não precisa fazer, tá bom? Então, eu vou postar depois lá pra vocês, na semana que vem. Essa semana eu não vou postar, porque é a semana de prova, tá bom? A semana de atividades lá, já vai ser semana que vem. Se o aluno já fez todas as atividades, ele não vai ter mais atividade para fazer, tá bom? Semana que vem ele já não tem mais atividade para estar desenvolvendo. Agora, o aluno que tem atividade pendente, né, se quiser fazer tipo nesse final de semana, né, é só mandar para mim uma mensagem que eu envio o link das atividades no privado do aluno. No grupo eu vou postar somente na segunda-feira para vocês estarem desenvolvendo as atividades, tá bom? Quem tem pendente. Mas eu já postei também lá anteriormente, mas deve estar lá em cima, lá vocês vão encontrar essas atividades. Tá bom? Continuando aqui, pessoal. Ó, esse exercício número 2 fala o seguinte: uma esfera de massa igual a 3 kg é solta da altura de um prédio cuja altura é 40 metros. Olha, ele deu massa aqui para nós. Nenhuma fórmula até agora nós usamos a massa. Quando nós desprezamos a resistência do ar, independente da massa, né, independente do formato, o objeto vai obedecer às equações do movimento uniformemente variado. Certinho? Então, se ele vai obedecer, eu não preciso desse termo massa aqui, ó, foi dado para mim sem necessidade, tá bom? Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando que a aceleração da gravidade de G de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, ele deu o M, que eu não vou usar, ele deu a altura, que vale 40 metros, e deu o valor de G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Na hora que eu calcular a velocidade, essa velocidade vai estar em metros por segundos, que é a unidade de velocidade, de distância pelo tempo. Devido à definição de velocidade, que é igual a distância dividido pelo tempo. No S, distância em metros, tempo em segundos. Então, a velocidade vai ser dada em metros por segundos, tá bom? Então, olha, ele quer que você encontre o valor de V.
a nossa pergunta. Bom, nós vimos que temos duas equações que podemos encontrar o V. Vou anotar elas aqui do lado. V é igual a G vezes T, aqui ele precisa do tempo de queda. E a outra equação que V é igual a raiz quadrada de 2GH. Para me encontrar aqui, eu tenho que encontrar o tempo de queda primeiro. Certinho? Para encontrar o tempo de queda, eu vou ter que jogar naquela equação. H é igual a GT quadrado dividido por 2 e encontrar o T aqui primeiro. E depois substituir o T aqui e encontrar o V. Mas essa equação que é tirada da equação de Torricelli não fala do tempo e eu vou usar ela para resolver o exercício. V é igual a raiz quadrada 2 vezes G vezes H. Então, V vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 2 da fórmula, vezes G, que é a aceleração da gravidade, que é 10, e a altura, que é 40. O V vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 2 vezes 10, 20. Ou se você achar mais fácil, eu faço assim, ó. 10 vezes 40, 400. Eita. 40 vezes 2. Ou, pessoal, eu tô conseguindo me ouvir? É porque apareceu uma mensagem aqui de gravação. Eu não tinha colocado para gravar a aula. E aí tinha dado uma mensagem que, em inglês, que eu não, nem entendi direito, mas era sobre gravação. Mas então vamos continuar, tá bom? Então aqui você multiplica 10 vezes 40 dá 400, vezes 2, 800. Então basta eu tirar a raiz quadrada de 800. V vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 800 é quanto? Ó, se você for fazer... Se você vai fazer uma prova e não pode usar calculadora, você tenta aproximar por um número inteiro mais próximo. Se você pega, por exemplo, 30. 30 vezes 30 dá 900. Aqui deu 800, é menor que 30. Então você tenta outros números menores. O 20 vezes 20 dá 400. Então não é 20. Tenta o 25. 25 vezes 25, se não me engano, dá 625. Aí você tem que fazer a continha. 25 vezes 25, 625. Aí você tenta o próximo, certinho? Até você achar o número que você vai encontrar, uma vez que, supondo que você não tem calculadora, porque tirar a raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse número aqui. Se você fizer a continha, vai dar 28,3 aproximado metros por segundo. Essa seria a velocidade com que ele atinge o solo. Aí, por exemplo, lá numa prova para você marcar, poderia estar a opção de 28 metros por segundo. Se na prova tivesse km por hora, além de você encontrar o 28, você tem que multiplicar ainda por 3,6 e encontrar em quilômetros por hora, certinho? Porque com os dados aqui nós vamos encontrar os valores no sistema internacional, tá bom? Exercício número 2, todos entenderam direitinho aqui como que nós resolvemos? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Podemos continuar? Pode, né? Bom, é porque agora nós vamos falar sobre o lançamento. O que diferencia lançamento vertical para cima e lançamento para baixo? O lançamento para baixo, quando ele é abandonado, é queda livre. Quando ele é jogado, você tem que empurrar ele. Porque se você deixa solta um objeto, ele cai. Por exemplo, você tem um objeto que é que ele sobe, você tem que jogar ele com a velocidade. Então, primeiro passo no lançamento vertical, o objeto ele é lançado 90 graus para cima. Então, se você joga ele em 90 graus, ele vai cair no mesmo ponto. Então, se você joga uma pedra para cima
pega um estilingue ali, joga uma pedra para cima verticalmente, ela volta até a sua cabeça novamente. Se você joga ele a 80 km por hora, ele cai a 80 km por hora. Então, não sei se vocês já viram falar muito em reportagem que fala que a pessoa às vezes morreu de bala perdida, né? Nem sempre a bala ela é arremessada diretamente na pessoa, mas um projétil, quando ele sobe até uma altura, ele atinge uma velocidade, né? Ele, por exemplo, um objeto ele é lançado de uma arma, um projétil ali, uma bala, ela é lançado o projétil, supondo a 300 km por hora, ele sobe até o ponto mais alto, ou vertical ou fazendo um ângulo inclinado, não tem problema. Como ele é um objeto praticamente esférico, ele despreza a resistência do ar, certinho? Porque a perda de energia é muito pouca. Então, se ele sobe a 300 km por hora, ele vai voltar a 300 km por hora, certinho? Então, essa, né, tecnicamente, quando nós desprezamos esse efeito, né, de resistência do ar, ele volta com a mesma velocidade, que é o que nós adotamos aqui, certinho? Agora, quando você joga um objeto, a velocidade dele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até atingir uma altura máxima. Na hora que ele atinge a altura máxima, a velocidade dele passa a ser zero e ele volta a descer novamente. Então, quando o objeto ele anda e a sua velocidade vai diminuindo, o movimento é chamado de movimento retardado, certinho? A sua velocidade escalar ela diminui, quando ela atinge o ponto máximo ela vai para zero, certinho? Então, esse movimento aqui, no caso nosso, nós vamos pegar as equações do movimento uniformemente variado e ao invés de colocar o A, nós vamos colocar o menos G, tá bom? Não pode esquecer do menos, porque a aceleração ela é negativa, então nós vamos colocar um menos aqui. Menos G e a velocidade inicial não pode ser zero. Então, naquela equação lá que nós tínhamos, que era assim, ó, S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, no lançamento, o que nós adotamos? O objeto ele tem que sair com a velocidade inicial, ele vai subir até uma certa altura, vai atingir a velocidade igual a zero e vai descer. Nesse mesmo ponto, a velocidade dele é igual à velocidade inicial. Se ele foi a 100 km por hora, ele volta a 100. Se ele foi a 50 metros por segundo, ele volta a 50 metros por segundo. Certinho? Nesse caso, a aceleração da gravidade, G, é para baixo. Se ele move contrário para cá, o A vai ser igual a menos G. Nós vamos pegar essa equação, nós vamos adotar aqui, por exemplo, esse ponto aqui, posição inicial igual a zero. Na equação vai ficar, se ele vai deslocar uma certa altura, S é igual a H, vai ficar H, vai ser igual a zero, mais V0 vezes T, agora o V0 não pode ser zero, menos GT ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui seria a equação da posição que vai encontrar a altura. Então, a altura vai ser quanto? V0 vezes T menos GT ao quadrado dividido por 2. Lembra lá daquela outra fórmula? V é igual a V0 mais AT da velocidade? Aqui, a única coisa que vai mudar aqui, a velocidade inicial não pode ser zero, porque ele tem que ter velocidade para subir. A velocidade final aqui, você vai encontrar ela. Ela até pode ser zero lá no ponto mais alto, mas a princípio você deixa que o V vai ser igual a V0 menos GT. No lugar do A você coloca menos G. Esse V aqui, ó, você até poderia colocar ele zero, se você tivesse encontrando o tempo que ele gasta para chegar lá em cima, tá bom? Se você quer saber, por exemplo, o tempo que ele gasta para subir até uma altura máxima, aí você coloca esse V aqui igual a zero, porque na hora que ele sobe a altura máxima, ele vai entrar em repouso, a velocidade dele vai ser zero. Ele vai sair com a velocidade inicial, vai subir, e aí você vai encontrar o tempo que ele gasta. Quanto que vai ser o tempo?
passa o gt para lá e faz isso aqui igual a zero, ó. Zero que é igual a v0 menos gt, passa o gt para o outro lado, fica g vezes t igual a v0. O tempo dele que ele vai gastar para subir vai ser v0 dividido por g. Então, se você fala o seguinte, um objeto ele parte a 50 metros por segundo, o seu objeto ele sobe a 50 metros por segundo, para achar o tempo que ele gasta, só basta você dividir por 10. 50 dividido por 10 dá 5. Então, ele vai gastar 5 segundos para subir até o ponto mais alto. Certinho? Então, esse seria, né, o tempo que ele vai gastar para subir. Certinho? Então, você pode, trabalhando as equações, olha, aqui foi uma aplicação que nós fizemos, né? Nós pegamos a fórmula original da velocidade, que foi essa aqui, aplicada para lançamento, certinho? Aqui nós temos a fórmula do deslocamento, onde nós vamos encontrar a altura, e a outra equação, né, que são 3 equações do movimento uniformemente variado, nós temos a equação de Torricelli, v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. No lugar do delta S, nós colocamos que é o H, e no lugar do A nós colocamos menos G. A equação V final é igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Aqui, olha, se você quiser encontrar a altura que o objeto desloca a partir da velocidade, a altura máxima atingida por ele. Aí você pode trabalhar essa equação aqui também, ó. Na altura máxima, o que você faz? Pega esse termo aqui e coloca zero, vai ficar assim, v quadrado igual a v0 ao quadrado, vou copiar a fórmula aqui primeiro, 2gh. Esse termo aqui vai para zero, fica zero, que é igual a v0 ao quadrado menos 2gh. Esse termo negativo passa para o outro lado, fica 2gh, que é igual a v0 ao quadrado. Então, a altura que ele vai atingir aqui, que é o h, vai ser igual a v0 ao quadrado dividido por 2g. Essa é a fórmula. Então, se você quiser encontrar a altura que ele vai subir, olha, o que você faz? Pode encontrar a partir dessa equação de Torricelli, se você não precisa do tempo. Se ele deu o tempo aqui, você pode jogar nessa equação aqui, olha. Mas se você quiser jogar nessa aqui direto, o que você faz? Lembra desse exemplo aqui que eu dei que a velocidade inicial é 50 metros por segundo? Aí você pode até jogar aqui, ó. Fica 50 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Quanto que é 50 ao quadrado? 5 vezes 5, 25, coloca 2 zeros e dividido por 20. Corta esses 2 zeros finais, 250 dividido por 2 dá 125 metros. Então, esse objeto aqui, olha, ele vai atingir uma altura de 125 metros. Então, vira, olha, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as 3 equações aqui também do lançamento vertical e utilizar elas para resolver os exercícios. Então, olha, nós temos aqui na queda, livre, o objeto é deixado cair, certinho? Velocidade inicial igual a zero. Nós temos 3 equações. Altura, gt ao quadrado dividido por 2. Velocidade é igual a g vezes t. Velocidade ao quadrado, 2gh. No lançamento, vertical para cima, a velocidade inicial é diferente de zero e as equações ficam h igual a v0t, lembrando que é multiplicando, menos gt ao quadrado dividido por 2, v é igual a v0 menos gt, e v quadrado é v0 ao quadrado
menos 2GH. Tá vendo que é muito parecido? Olha, o GT continua, GT continua. GT quadrado sobre 2 continua. A diferença é que no lugar do A é menos G, e aqui no lugar do A é igual a G. Então, resumidamente, pessoal, queda livre é isso, e lançamento vertical seria essa outra parte aqui, as equações. Certinho? E não tem mais outra fórmula aqui no lançamento vertical para cima. O que muda é que quando você lança um objeto a partir de um ângulo, deixa eu colocar mais uma tela aqui, só para mostrar para vocês. Então, quando você vai lançar um objeto com um ângulo qualquer, você tem que colocar no plano XY, só mostrando, tá bom? Esse objeto vai percorrer uma trajetória, vai atingir um ponto mais alto e vai descer. Ele vai fazer um movimento parabólico e atingir um ponto. O tempo que ele gasta para subir é igual ao tempo de descida. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo que ele gasta para subir e descer, o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida que ele gasta. Certinho? Como que eu calculo o tempo de subida? Lançamento vertical para cima. O que muda é que esse objeto vai ser lançado com um ângulo aqui que você não sabe. Pode chamar ele de θ. A sua velocidade inicial aqui, olha, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter a velocidade inicial do eixo x mais a velocidade inicial aqui do eixo y. A diferença básica vai ser essa aqui, onde essa velocidade aqui, ó, que você vai adotar, por exemplo, do eixo x, é para o movimento no eixo x. A velocidade do eixo y é a velocidade aqui adotada por eixo y. Aí aqui você vai ter que usar aquela função seno do ângulo, cosseno do ângulo, para encontrar aqui quanto que vale essas velocidades. A velocidade do eixo y vai ser o V0 vezes V0y, o V0x, eu não vou fazer aqui, só quero mostrar para vocês, tá? Vai ser o V0. A diferença básica é isso aqui, ó. Que na nossa equação, dessa fórmula aqui onde tem um V0, você vai substituir no lugar do V0, colocar o V0y e vai colocar V0 vezes seno do ângulo. A diferença básica para lançamento oblíquo, oblíquo significa um ângulo menor que 90 graus, tá bom? Quando você fala, tem-se um ângulo oblíquo, é que esse ângulo é menor que 90 graus, tá bom? Então, no lançamento qualquer, né, com ângulo aqui, no caso, menor que 90, se for maior, ele vai para o outro lado, mas o movimento seria o mesmo, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui. As nossas equações são somente essas aqui, para o lançamento vertical para cima, certinho? E no lançamento de queda livre. Agora aqui, o que nós podemos fazer é voltar e resolver mais exercícios. Aqui eu coloquei mais um exercício que fala exatamente sobre lançamento vertical. E na sequência aqui tem outros exercícios, o 4, o 5 e o 6, que eles falam sobre movimento de lançamento, né, onde pode ser queda livre ou pode ser também lançamento vertical, certinho? Aí nós vamos estar resolvendo pelo menos mais um exercício aqui. Nós temos um tempinho ainda, nossa aula vai até 10 horas, né? Então dá para fazer uns 2 exercícios ainda. Bom, agora então nós vamos colocar na prática o que vocês viram aqui sobre essa parte. Lembra das fórmulas que nós vamos estar usando, tá bom? Como que você vai fazer para estudar, pessoal? No material que eu sempre posto, você anota numa folha as equações. Se você tem dificuldade de lembrar o que significa cada uma das letras, anota do lado da fórmula o que significa cada uma letra, porque fica mais fácil na hora de resolver, tá bom? Ó, o exercício número 3 fala o seguinte: um objeto esférico é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial V0, velocidade inicial, V0 igual 20 metros por segundo. Se fosse dada em quilômetros por hora, por exemplo, numa prova ADA, no Enem, alguma coisa assim, você deve converter para metros por segundo para jogar na fórmula, tá bom?
Despreze a resistência do ar e sabe-se que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima é o H. A altura máxima atingida pela bola é quanto? Quanto que vale essa altura máxima? O que nós vamos fazer? Lembrar das equações que nós temos. Quais são as equações? H é V0T menos GT. Lembra lá que naquela fórmula lá eu não dei o tempo. Então, quando ele não dá o tempo, nós vamos usar essa equação aqui de baixo, olha. Certinho? Então, vai ficar como? Vai ficar o seguinte, ó. V quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Se a altura é máxima, a velocidade lá em cima ela é zero. Então, aqui vai ficar 0 ao quadrado. Então, a velocidade vai ser igual a zero. Quando o H aqui é máximo. 0 igual a 20 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H. 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4. Tem 2 zeros. Coloca os 2 zeros. 400. Menos 2 vezes 10, 20H. Está negativo, passa para o outro lado positivo. 0, pode tirar ele, vai ficar menos. Ele passa mais. 20H, que é igual a 400. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Não precisa colocar o mais aqui, tá, pessoal? Só coloquei para lembrar que ele está negativo, ele passa positivo. Então, H vai ser igual a 400 dividido por 20. Olha, corta um zero, corta um zero. H vai ser igual a 40 dividido por 2, 20. Se está no sistema internacional, é 20 metros. Ou seja, então esse objeto aqui, que foi lançado a 20 metros por segundo, ele vai subir até a altura aqui correspondente a 20 metros. Certinho? Então, olha, identificou a fórmula, de acordo com o exercício, eu vejo que a dificuldade maior que os alunos têm é a interpretação do exercício. Lançamento vertical, tem que usar as equações do lançamento vertical. Velocidade inicial, aí você tem que encontrar altura máxima, você tem que lembrar da relação dos símbolos e das letras que nós usamos para representar cada uma dessas propriedades aqui na física, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Parece que é fácil, né? Não, mas o que que acontece? A prática leva à perfeição, não é isso que o pessoal sempre fala? Quanto mais exercício você resolve, mais isso, mais fácil vai ficar para você com relação às interpretações que os exercícios podem ter. Certo? Então, olha, deixa eu entrar em mais um aqui. Ó, esse aqui é praticamente do mesmo jeito que eu resolvi. Eu vou resolver esse aqui porque não vamos ter mais tempo de resolver muito exercício, tá bom? Vou tentar resolver mais esse aqui com vocês. Sobre a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo, qual é a velocidade da gota? A velocidade cai de uma torneira de altura de 5 metros. Ó, tá vendo que ele está falando que a água cai? Então é queda livre. Se é queda livre, eu posso usar que V é igual a GT, ou que V é igual a raiz quadrada de 2GH. Então essas duas equações é para queda livre da velocidade. V vai ser igual a quanto? Eu vou usar essa equação aqui de baixo, porque ele não deu tempo, então não vou usar essa equação aqui.
Senão eu teria que usar duas equações para encontrar uma propriedade que uma fórmula só eu resolvo já direto. Então vai ser 2 vezes 10 vezes a altura, que é 5. V vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Deu exato, né? 10 metros por segundo. Olha, 10 metros por segundo. Então a resposta aqui é a letra D. Beleza? Tranquilo? Ó, vamos ver esse outro aqui. Esse outro aqui também é um outro exercício que fala quanto tempo aproximadamente uma fruta cai de uma árvore localizada a 25 metros de altura leva para tocar o solo. Despreza a resistência do ar e considere G igual a 10. Então, é outro exercício de queda livre, né, que é o que acontece. Ele quer saber o tempo de queda. Tempo de queda você pode encontrar a partir do V, que é igual a GT. Se você tivesse o V que ele toca, mas não tem, olha. Então, nós temos que ir na equação do H, que é GT ao quadrado dividido por 2. Nós vamos encontrar, ó, H é igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. Eu não gosto nem de memorizar aquela equação do tempo de queda, raiz quadrada de 2H dividido por G, porque senão fica uma fórmula a mais para me lembrar. Joga já direto aqui, ó. H vale 25, que é igual a 10 vezes T ao quadrado dividido por 2. Você pode simplificar, 10 dividido por 2 dá 5, fica 25, é igual a 5 vezes t ao quadrado. Passo 5 dividindo, 25 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Divide 25 por 5 dá 5. 5 é igual a t ao quadrado. Trocando a ordem, é igual a 5. Troquei a ordem, não altera nenhum sinal. Por que eu fiz isso? Para lembrar, né, da variável ficar do lado esquerdo. Mas poderia também ficar do lado direito, não tem problema. Se você não tem essa dificuldade de lembrar disso, pode usar diretamente. V é igual a raiz quadrada de 5. T vai ser igual... Olha, por exemplo, nessa questão aqui de marcar, que número que eu chutaria sem resolver a raiz quadrada? Eu sei que 2 ao quadrado é 4. Então, se meu número aqui é 5, o meu número vai estar próximo de 2. Vai ser 2, alguma coisa, o meu tempo. Qual que seria a resposta que eu marcaria aqui, então? Tá vendo aqui, olha? O exercício, ele já me dá a ideia de qual questão que eu vou marcar a resposta. Vai ser 2,24 segundos. E aí continua aqui o tempo. Tá bom? Tá bom, pessoal? Valeu. Espero ter contribuído com vocês para mais uma aula. Depois eu vou estar postando esse vídeo também para vocês. Tá bom? Vocês agora têm aula com outro professor, né, Zilma? Espero ter contribuído com vocês durante esse semestre que nós estudamos. Possivelmente, semana que vem, nós já vamos... Ou semana que vem, desculpa. Semestre que vem, nós já vamos estar retornando para o presencial. Não sei se vocês viram, né? Fiquem atentos, né? Vão estar falando para vocês. A partir de agosto nós já vamos estar voltando e possivelmente até o final do ano nós já vamos estar com o presencial em sala de aula também, juntamente com o acompanhamento das atividades à distância. A princípio, que esse ano ainda nós não vamos, né, deixar de ter atividades à distância ainda, justamente porque o governo fala que o limite máximo, se não me engano, é 35% dos alunos em sala de aula. Tá bom? Até vacinar toda a população suscetível à vacina, tá bom? É isso então. Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma pergunta? Se ficou alguma dúvida com relação ao conteúdo? Mais alguém?